Você já parou para pensar que muitas das dores que carregamos não vêm do que os outros nos fazem, mas da maneira como nós mesmos nos tratamos? O amor próprio não é apenas uma ideia bonita, ele é a fundação invisível que sustenta a forma como nos relacionamos com o mundo. Sem ele, qualquer palavra negativa ecoa mais alto do que deveria, qualquer ausência pesa mais do que realmente pesa, qualquer crítica se transforma em sentença. E quando aprendemos a cultivar esse amor essencial, a vida muda de lugar. É como se a bússola interna, que antes apontava para fora, começasse a girar para dentro, mostrando um caminho de equilíbrio e verdade. Muitas pessoas acreditam que amor próprio é se olhar no espelho e repetir frases positivas, mas ele é muito mais profundo. Amor próprio é a decisão diária de se respeitar, de colocar limites, de não aceitar menos do que você merece. É compreender que sua dignidade não está à venda, que seu valor não depende de reconhecimento externo, e que sua paz interior tem prioridade sobre qualquer aprovação passageira. Quando essa consciência floresce, algo poderoso acontece. Suas relações mudam, seus vínculos ficam mais autênticos, e o equilíbrio afetivo deixa de ser um esforço, e passa a ser uma consequência. Mas eu sei que não é fácil. Talvez você tenha crescido ouvindo que pensar em si mesmo era egoísmo, que sempre era preciso ceder, agradar, se adaptar. Talvez tenha aprendido a calar suas próprias necessidades, para manter os outros por perto. O problema é que cada vez que fazemos isso, sacrificamos um pedaço do que somos. E aos poucos, vamos nos distanciando de nossa essência. O resultado é um vazio que tentamos preencher com relacionamentos tóxicos, conquistas externas ou expectativas irreais. Só que esse vazio não se preenche de fora para dentro, ele só se dissolve quando voltamos a nos acolher. Amor próprio é um diálogo silencioso entre você e sua consciência. É quando você diz a si mesmo: eu não preciso ser perfeito para ser digno de amor, eu não preciso corresponder a todos os padrões para ser valioso, eu não preciso ser aceito por todos para ter um lugar no mundo. Essa é a chave para o equilíbrio afetivo. Porque quando você se reconhece, não vive mais de migalhas, não implora atenção, não mendiga carinho. Você se torna a fonte. E quando alguém chega até você, não encontra carência, encontra abundância. Essa é a diferença entre relacionamentos que aprisionam e relacionamentos que libertam. Pense em quantas vezes você se cobrou por não ser suficiente. Quantas vezes se comparou, se diminuiu, se sabotou. Quantas vezes colocou as necessidades dos outros acima das suas, acreditando que se desse tudo de si, finalmente seria amado. E no final, o que restou foi cansaço, ressentimento e frustração. O amor próprio nos livra desse ciclo. Ele não nos torna insensíveis, ao contrário, nos torna mais capazes de amar, porque o amor que começa em nós se espalha de forma natural e saudável. Quem não se respeita, acaba aceitando qualquer coisa. Quem se respeita, aprende a escolher melhor. É aqui que entra a virada de perspectiva. Ao contrário do que muitos pensam, o amor próprio não nos afasta das pessoas, ele nos aproxima de quem realmente importa. Ele filtra nossas relações. Afasta os que se alimentavam de nossas fraquezas, e aproxima os que respeitam nossa força. Ele cria vínculos baseados em autenticidade, não em necessidade. Amar a si mesmo não é erguer muros,
é construir portas seletivas. Quem entra em sua vida a partir desse momento, entra porque deseja somar, não porque deseja explorar. E isso muda tudo. Amar a si mesmo também significa aprender a lidar com a própria vulnerabilidade. Não existe amor próprio sem aceitação. Aceitar que você tem falhas, que sente medo, que às vezes erra, que nem sempre acerta o caminho. Isso não diminui quem você é, pelo contrário, amplia sua humanidade. A aceitação é o alicerce do equilíbrio afetivo, porque nos liberta da ilusão da perfeição. E quando deixamos de lutar contra nós mesmos, sobra energia para viver com mais leveza. Você não precisa provar nada a ninguém, precisa apenas se permitir ser quem já é. É curioso perceber que muitos buscam estabilidade emocional, tentando controlar tudo à sua volta. Mas a verdadeira estabilidade nasce quando você aprende a se acolher em meio ao caos. Quando você não se abandona, mesmo em dias escuros. Amor próprio é essa decisão silenciosa de estar ao seu lado, quando ninguém mais está. É colocar a mão no peito, respirar fundo e dizer: eu estou comigo, e isso basta. Esse gesto simples tem o poder de reorganizar seu mundo interno, porque mostra à sua mente e ao seu coração que você não vai mais se abandonar. É nesse ponto que entendemos que amor próprio não é luxo, é sobrevivência. Sem ele, vivemos reféns da opinião alheia, carentes de validação, escravos de expectativas que não são nossas. Com ele, criamos raízes firmes que nos sustentam diante das tempestades. Amar a si mesmo é o primeiro ato de coragem, e também o primeiro ato de liberdade. Porque só quem se ama de verdade, consegue dizer não ao que destrói, e sim ao que fortalece. Só quem se ama entende que a vida não é sobre agradar a todos, mas sobre ser fiel à própria essência. E é exatamente essa fidelidade que traz equilíbrio afetivo. Equilíbrio não é ausência de conflitos, não é viver sem dor ou sem perdas. Equilíbrio é atravessar as dores sem se perder de si. É saber que você pode chorar e ainda assim se amar. É reconhecer suas fragilidades sem deixar que elas definam seu valor. É caminhar entre quedas e recomeços, sem esquecer que sua dignidade continua intacta. O amor próprio nos oferece esse chão interno. Ele não evita os abalos da vida, mas garante que mesmo quando tudo balança, nós permaneçamos inteiros por dentro. Pense por um momento, como seriam suas relações se você se colocasse em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por consciência? Como seria sua vida se você olhasse para si com o mesmo carinho que oferece aos outros? Como seria seu dia se, em vez de críticas, você se presenteasse com palavras de incentivo? A transformação começa em pequenas escolhas. O modo como você fala consigo, o limite que você estabelece, o descanso que você se permite, a paciência que você cultiva. Amor próprio não é um evento único, é uma prática diária. Quando você entende isso, percebe que cada gesto de cuidado consigo mesmo reverbera em todos os aspectos da sua vida. Relações se tornam mais saudáveis, escolhas mais conscientes, emoções mais equilibradas. O amor próprio transforma não apenas a forma como você se vê, mas a forma como o mundo o percebe. Ele cria uma força silenciosa, mas imbatível, capaz de transformar conflitos em aprendizado, frustrações em motivação, medos em coragem.
É a base que sustenta não apenas sua autoestima, mas também a sua capacidade de se conectar de forma genuína com os outros. E mesmo nos dias em que tudo parece pesado, quando dúvidas e inseguranças insistem em aparecer, você pode recorrer a essa base. Respire fundo, volte seu olhar para dentro, reconheça seus esforços, suas conquistas, sua capacidade de se levantar mais uma vez. Cada pequeno ato de amor próprio é um tijolo na construção de um equilíbrio afetivo duradouro. Ele não é instantâneo, mas é constante. Ele não é perfeito, mas é suficiente. E é nele que você encontra segurança, força e paz, mesmo diante das incertezas da vida. Lembre-se que essa jornada de amor próprio é contínua, e cada passo que você dá para se reconhecer e se respeitar é um passo para uma vida mais equilibrada e plena.